45 Sword Golf Magic. Capítulo 211 Autor: War Maizashi. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. O homem atacou Shang com um sorriso enorme sedento de sangue no rosto, enquanto Shang apenas caminhava em direção a ele com uma expressão neutra. Um momento depois, o homem alcançou Shang e ergueu sua gigantesca clava. Bang! Shang explodiu para frente com mais velocidade, partes de suas costas sendo feridas devido à ausência de energia vital. O homem caiu. O ataque foi incrivelmente rápido. A velocidade do oponente de Shang era muito mais rápida que a dele, e o clube tinha um alcance incrível. Shang não conseguiu evitar o ataque. Shang soltou a espada. E então, ele inclinou a cabeça para o lado. Rachadura. A clava atingiu o ombro esquerdo de Shang e não parou. Ele destruiu todo o ombro, cortou o braço e empurrou a caixa torácica quebrada de Shang para baixo. Era quase como se ele estivesse raspando metade do corpo de Shang. O homem apenas sorriu amplamente. Pacote. A mão direita de Shang tocou a mão esquerda de seu oponente. Um Shang quase morto pendurado no braço do homem. O homem apenas sorriu com arrogância para Shang. E então, o braço do homem começou a atrofiar. A expressão do homem mudou e o pânico apareceu em seus olhos. Ele empurrou Shang violentamente para longe. CRK. Shang puxou o braço atrofiado com ele. Bang! O pé direito de Shang atingiu o chão e explodiu em gelo. Os olhos cheios de medo do oponente de Shang apenas observaram Shang tocar o peito do homem com o braço direito. Em pânico, o homem largou o porrete e deu um soco em Shang com o outro braço. Bang! No entanto, pouco antes que ele pudesse alcançar a cabeça de Shang, uma Koto em regeneração interceptou o soco do homem em seu cotovelo. Shang ainda foi um pouco atingido e partes de seu crânio quebraram, mas ele conseguiu segurar seu oponente. O homem começou a gritar de terror ao ver os músculos de seu peito desaparecendo. O braço esquerdo de Shang havia se regenerado e ele também agarrou o outro braço de seu oponente, absorvendo mais energia vital. Ah! O homem gritou de dor sem fim enquanto seu corpo se debatia em pânico. E um instante depois. Bang! O punho de Shang explodiu no pescoço do homem, destruindo-o. Silêncio. Shang levantou-se lentamente do cadáver de seu oponente e moveu seu ombro regenerado. Porque Shang não olhou para as rodas. Porque ele sabia que iria ganhar. Havia uma grande diferença entre como uma fera lutava e como um guerreiro lutava. Mais de 90% do poder de uma besta veio de suas habilidades inerentes e seu corpo poderoso. Em comparação, o poder de um guerreiro vinha principalmente de suas técnicas, que trabalhavam em conjunto com seu corpo. Como Shang poderia lutar contra bestas acima de seu nível, mesmo que seu corpo fosse muito mais fraco que o deles? Era técnica. A técnica era o poder de um guerreiro. A técnica era a mesma coisa que decidia o poder de um guerreiro. Por causa disso, a lacuna entre o guerreiro mais fraco e o mais forte em um determinado nível era muitas vezes maior do que a lacuna entre a besta mais fraca e a mais forte em um determinado nível. Bestas não podiam lutar em seu nível, a menos que a besta mais poderosa do nível inferior lutasse contra a besta mais fraca do próximo nível. Afinal, eles confiavam em seus poderes físicos. Enquanto isso, era muito mais comum os guerreiros lutarem entre os níveis. Não se deve esquecer Mateu e Astor. Ambos destruíram Shang completamente quando ele apareceu na academia, embora o corpo de Shang fosse muito mais poderoso. Isso porque as técnicas e experiências de batalha de Shang em relação aos humanos eram horríveis naquela época. E o mesmo aconteceu com Shang e seu atual oponente. O homem com o porrete quase não tinha experiência e obviamente estava acostumado a golpear apenas uma vez para encerrar a luta. Em essência, o homem lutou como uma fera. Ele estava usando o poder de seu ataque avassalador para dominar seus oponentes. Infelizmente, isso só funcionou contra pessoas mais fracas que ele. Qualquer guerreiro decente poderia combater um estilo de batalha tão unidimensional. Um guerreiro médio do Early General Stage poderia ter lutado igualmente contra esse homem. Quanto a um guerreiro talentoso, bem, a mulher com o arco teria dizimado este homem.
E Shang sabia que ele poderia fazer a mesma coisa. A curva de dificuldade da categoria Besta e a curva de dificuldade da categoria Guerreiro eram muito diferentes. As feras se tornaram cada vez mais fortes a cada nível, à medida que sua principal fonte de poder se tornava mais forte. No entanto, quando se tratava de guerreiros, era diferente. Lutar contra um fraco guerreiro do Elite General Stage era muito mais fácil do que lutar contra uma fraca besta do Elite General Stage. No entanto, lutar contra um forte guerreiro do Elite General Stage era muito mais difícil do que lutar contra uma forte fera do Elite General Stage por Shang. Pelo menos, era assim no nível atual de Shang. Assim que guerreiros e feras atingissem o pico do estágio geral, as coisas mudariam. Nesse ponto, as bestas superariam todos os guerreiros. E as coisas só pioraram no Commander Stage. Mas, por enquanto, Shang poderia facilmente cuidar do guerreiro mais fraco do Mid General Stage. A torcida voltou e o cadáver desapareceu enquanto Shang limpava seu uniforme. Felizmente, desde que o núcleo do uniforme não fosse danificado, ele se regeneraria. Tal uniforme era caro, e seria um desperdício se tornasse inutilizável devido a algum golpe aleatório. As duas rodas retornaram. Shang olhou para eles, cheio de mana e energia vital. Ele havia se recuperado completamente ao seu auge durante a luta. Nível 8, Guerreiro Médio do Estágio Geral Médio. As rodas começaram a girar. A próxima luta não será fácil, pensou Shang. Um guerreiro talentoso no estágio geral inicial pode lutar contra um guerreiro médio no estágio geral médio. No entanto, ser capaz de lutar contra um é diferente de vencer contra um. A primeira roda parou nas armas de punho. Shang se preparou enquanto olhava para a segunda roda. Um guerreiro médio do estágio geral médio deve ser tão poderoso quanto um adepto inicial médio. Nunca venci alguém com tanto poder. A segunda roda parou no Fire Affinity. Após um curto feixe de luz, o oponente de Shang apareceu. Era um homem de cabelo ruivo curto e usava um uniforme semelhante ao que Shang usava agora. Vamos ver se eu ganho desta vez. O bobo da corte ergueu o martelo e bateu no sino. E então, o oponente de Shang abriu os olhos. Sword Golf Magic. Capítulo 212. O homem olhou para Shang com interesse e preparou suas armas. O homem usava sapatos e luvas de metal vermelho, e Shang podia sentir seu poder. Shang ganhou muita experiência e sabia que essas armas eram feitas de materiais do Elite General Stage. Aparentemente, mesmo os guerreiros médios do estágio geral médio tinham acesso a esses materiais. E isso não era tudo. Ele está usando um uniforme parecido com o meu, o que provavelmente significa que ele também tem uma proteção única de um golpe mortal. Shang preparou sua espada. Bang! O homem explodiu para frente, deixando um rastro de fogo atrás de si. Shang explodiu para frente com uma explosão de gelo. Ambos estavam atacando um ao outro, mas o oponente de Shang era um pouco mais rápido. Assim que eles se encontraram, o oponente de Shang deu um soco para frente com um punho de fogo. Shang apontou o braço esquerdo para o punho do inimigo. Bum! Uma explosão de gelo saiu da mão esquerda de Shang, cobrindo a luva do inimigo, mas o inimigo também atingiu o braço esquerdo de Shang. A frente do braço esquerdo de Shang foi queimada, deixando apenas um toco carbonizado que terminava no cotovelo. No entanto, o braço direito de Shang atingiu o punho de seu oponente com sua espada. O homem era mais rápido que Shang e podia reagir muito bem ao golpe da espada. Ele facilmente bloqueou com a mão estendida. Rachadura. Os olhos do homem se arregalaram e ele deu um pulo para trás ao olhar para a mão direita. Sua luva foi danificada e um corte profundo atravessou seu pulso. Seu pulso estava realmente quebrado. Fogo e gelo não precisavam necessariamente se anular. Com um pouco de controle, o gelo poderia escapar do fogo e penetrá-lo. Claro, o gelo ficaria bastante enfraquecido nesse processo, mas ainda era útil em alguns casos. Shang sabia como essas armas funcionavam lutando contra Mateu várias vezes. As luvas na verdade não esquentaram. Afinal, se esquentassem, a mão do usuário ficaria queimada. Em vez disso,
As luvas foram revestidas com uma camada de firimana e só precisavam não esquentar muito após uma explosão. Depois que um guerreiro com afinidade do fogo deu um soco com suas luvas, a explosão iria aquecê-los um pouco, mas não foi tanto que a mão sob ele seria danificada. Ao infundir as luvas com esse mana, Shang poderia obter o mesmo efeito de quando seu próprio corpo foi danificado por sua afinidade. As luvas ficaram quebradiças e a explosão as danificou. Claro, as luvas não quebrariam por causa disso, mas ficariam instáveis. Isso foi uma diferença suficiente para a espada de Shang mostrar seu poder. Mas foi um preço alto. Shang danificou uma das armas de seu oponente e machucou sua mão, mas Shang perdeu todo o braço esquerdo. Shang explodiu para frente novamente e desferiu outro golpe. Bang! Uma das botas do cara explodiu com fogo, e ele foi jogado para o lado, desviando do golpe de Shang. A essa altura, o braço esquerdo de Shang havia se regenerado. O homem deu um chute quando Shang colocou o braço esquerdo em sua espada. Então, Shang bloqueou o chute com a ponta de sua espada. Bang! Shang foi jogado para longe pela explosão. Várias queimaduras apareceram por todo o corpo. A parte de trás da espada de Shang atingiu seu peito fortemente devido ao empurrão. A espada de Shang tinha 2 gumes, mas como não podia cortar Shang, nenhuma ferida apareceu no peito de Shang. Clink! O homem fez uma careta e moveu a perna de uma maneira peculiar. Devido a esse movimento, seu sapato saiu de seu pé e caiu no chão ao seu lado. A grama onde caiu ficou preta devido ao calor resultante. Shang carregou Sword com Firimana, o que resultou no sapato recebendo 2 explosões ao mesmo tempo. O metal da arma podia suportar tanto calor, mas o pé que ela protegia não. A sola do pé esquerdo do homem estava preta e cheia de bolhas. Os ferimentos que Shang recebeu daquele confronto foram leves e ele decidiu não usar sua mana por enquanto. Sua regeneração passiva lidaria com esses ferimentos leves em apenas alguns segundos. Shang e o homem pularam um para um outro novamente. O homem lançou um chute e Shang bloqueou novamente com a espada. Bang! No entanto, um momento depois, uma explosão de fogo apareceu ao lado do homem, empurrando-o seu chute levemente para o lado. O ataque de Shang errou e o chute do homem se transformou em um chute circular. Obviamente, ele já havia planejado fazer isso anteriormente. Bum! O chute atingiu o braço direito de Shang e explodiu. O braço de Shang voou junto com sua espada. Naquele momento, os olhos de Shang se estreitaram e ele saltou para a frente, seu braço esquerdo quase congelado tocando a perna estendida do homem. O homem estava em uma posição ruim e Shang poderia regenerar muita energia vital antes que ele pudesse reagir. Não havia nada que ele pudesse fazer sobre isso. Mas então, os olhos de Shang se arregalaram. Do nada, uma pequena bola de fogo saiu da mão livre do homem e disparou diretamente na cabeça de Shang. Shang ficou atordoado ao ver a bola de fogo se aproximando. Isso obviamente não era um feitiço, mas definitivamente agiu como um feitiço. E então, a bola de fogo atingiu a cabeça de Shang. Borom! O círculo mágico apareceu na cabeça de Shang e ele foi jogado para longe. Enquanto Shang voava para longe, seu braço direito se regenerou, usando o que restava de sua mana e energia vital. Qualquer lesão adicional permaneceria até que sua regeneração passiva entrasse em ação. Sword saltou de volta para o braço direito recém-regenerado de Shang quando Shang estava perto de pousar. Bang! Mas outra explosão interrompeu o processo de pensamento de Shang. O homem apareceu diretamente na frente de Shang, um punho de fogo atirando em direção ao peito de Shang. A mente de Shang entrou em ação para encontrar uma solução. A espada estava muito longe. Seu círculo mágico já havia ativado. Uma explosão de seu braço esquerdo não seria rápida o suficiente. Não havia nada que ele pudesse fazer. Shang cerrou os dentes e apontou o braço esquerdo para o oponente. O braço de Shang se transformou em pó enquanto todo o seu corpo se atrofiava. Silêncio. Shang caiu no chão, respirando pesadamente. Obrigado. 2 pernas solitárias caíram no chão. Não havia torso ligado a eles.
O uniforme do homem não tinha sido poderoso o suficiente para bloquear este ataque. Shang respirava pesadamente enquanto seu corpo tentava absorver o máximo de mana possível. Ficar vivo não era fácil, mas Shang sabia que não morreria. Ele só precisava descansar um pouco. A última vez que ele usou sua habilidade, ele conseguiu absorver o cadáver de seu oponente, mas desta vez, Shang estava muito fraco e basicamente não havia mais nada de seu oponente. As duas pernas do oponente de Shang começaram a desaparecer, mas desta vez não houve comemoração. Espada voltou para Shang. Você está bem? Perguntou. Shang mal espremeu um sim, antes de tossir um pouco de sangue. Foi doloroso e Shang se sentiu perto da morte, mas seu corpo se curaria com o tempo. Um momento depois, as duas rodas retornaram. Nível 9, poderoso guerreiro do estágio geral médio. As duas rodas começaram a girar enquanto Shang apenas olhava para o céu, respirando pesadamente. A primeira roda parou na imagem de uma lança. Shang apenas olhou para o céu. A segunda roda parou no Infinity. Após uma breve explosão de luz, um homem de longos cabelos verdes apareceu à distância, com um sorriso carismático no rosto. Shang não olhou. O bobo da corte ergueu o martelo e bateu no sino. O homem abriu os olhos e olhou para seu oponente quase morto. Shang apenas olhou para o céu. Ele sabia que logo sentiria a sensação mais horrível do mundo novamente. Shang estava esperando por sua morte. Sword Golf Magic. Capítulo 213. O jovem abriu os olhos e, ao ver seu oponente, ergueu uma sobrancelha com um sorriso confuso. Então, ele olhou em volta e não viu mais ninguém. Ele olhou para o Shang quase morto deitado no chão. Depois de alguns segundos, o jovem encostou a ponta da lança na cabeça e arranhou-a num misto de desamparo e confusão. E então, ele simplesmente caminhou até Shang. Shang continuou a respirar pesadamente. Seu corpo inteiro estava exausto e sua regeneração passiva não era poderosa o suficiente para curá-lo em um curto período de tempo. Shang mal conseguia se manter vivo. Claro, se tivesse tempo suficiente, ele poderia se recuperar, mas não teria esse tempo. Shang apenas ouviu os sons de passos leves se aproximando lentamente. Ele nem olhou para este carrasco. Depois de alguns segundos, um rosto com longos cabelos verdes entrou na visão de Shang. Cara, aquele último oponente com certeza te deu uma surra, o homem de cabelo verde disse com um sorriso. Por um segundo, Shang ficou surpreso que seu oponente pudesse falar, mas ele rapidamente lembrou que seu oponente era um humano. Não era realmente estranho para ele falar. Perdi a última luta, disse Shang com dificuldade. O homem coçou a cabeça em confusão. Mas você ganhou, certo? Caso contrário, eu não estaria aqui. Shang tentou rir impotente, mas teve que tossir violentamente. Eu trapacei. Traído? O homem perguntou. De que maneira? Eu usei um poder que normalmente não usaria, disse Shang. Meu poder me paralisa permanentemente, mas como morrerei neste julgamento, ressuscitarei sem nenhum dano duradouro. Se a desvantagem do meu poder fosse real aqui, eu não o teria usado. Portanto, eu trapacei. O homem cantarolou um pouco. Silêncio. É muito para pensar, disse ele com uma risada. É definitivamente uma área cinzenta, mas não posso me preocupar em descobrir se é mais preto ou mais branco. De qualquer forma, devo fazer meu trabalho, disse o homem enquanto preparava sua lança. Posso te fazer uma pergunta? Shang perguntou. O homem sorriu. Não. Bang. A lança do homem penetrou no cérebro de Shang, matando-o instantaneamente. Então, o homem desapareceu com um sorriso. Shang lentamente abriu os olhos. Por um tempo, Shang apenas olhou para o céu. Dick, ele murmurou. Surpreendentemente, a sensação de morte não foi tão ruim desta vez, principalmente porque ela chegou sem avisar. Shang esperava que ele vivesse um pouco mais, mas o homem de repente acabou com sua vida sem aviso prévio. Shang nem foi capaz de sentir a aproximação da morte antes que ela acabasse. Estou bem, Shang disse enquanto se sentava. Sword já estava ao lado dele.
Suor não respondeu quando Shang a segurou novamente. Shang se espreguiçou um pouco e notou que seu braço esquerdo estava para trás. São 16 pontos, disse ele. O professor conseguiu apenas 10, e ainda tenho a categoria mago pela frente. Nesse momento, uma nova roda apareceu. Este só tinha afinidades, nada mais. Mas provavelmente não irei muito longe, disse Shang. Nível 1, adepto inicial fraco. A roda começou a girar. Definitivamente não vencerei um poderoso adepto inicial sem minha habilidade. A roda desacelerou. E quanto à média dos primeiros adeptos, está no ar. Não faço ideia se vou ganhar ou não sem isso. A roda parou no Fire Affinity. Então, na melhor das hipóteses, vou ganhar 24 pontos. Na pior das hipóteses, vou ganhar 23. Após um breve flash de luz, o oponente de Shang apareceu à distância. Era um jovem de rosto bonito e cabelos longos e esvoaçantes. Um sorriso carismático estava em seu rosto. Seu cabelo ruivo lembrava Shang um pouco de Mateu, mas quando se tratava de poder, esses dois não poderiam estar mais distantes. Mateu era um gênio trabalhador. Esse cara. O bobo da corte ergueu o martelo e bateu no sino. O homem lentamente abriu os olhos e olhou para Shang. Um sorriso de desdém apareceu em seu rosto. Um guerreiro? Porque ele teve que lutar contra um camponês. Bang! Shang explodiu para frente com toda a sua velocidade. O adepto ficou um pouco surpreso com a velocidade de Shang, mas não estava preocupado. Este era apenas um guerreiro. Este era apenas um camponês. Os camponeses não podiam tocá-lo. O adepto convocou seu escudo de mana sem pressa. A essa altura, Shang estava a apenas 40 metros de distância. Então, o adepto começou a criar sua primeira bola de fogo. Ele nem precisaria usar Mana Step. Ele só precisava fazer um ataque e atirar uma bola de fogo no rosto do oponente. Não poderia ser mais fácil. Shang colocou o braço esquerdo na espada e seu braço atrofiou. Bang! Então, Shang explodiu para frente com ainda mais velocidade, suas costas queimando. Normalmente, seria uma ideia estúpida se machucar no início de uma longa manopla, mas Shang rapidamente recuperaria sua saúde em breve. A espada de Shang atingiu o Mana Shield. Boom! A escuridão saiu da espada e, por uma fração de segundo, pode-se ver mana jorrando para conter o raio negro. O adepto não prestou atenção e se concentrou em seu feitiço. Então, Shang puxou sua espada e atacou o Mana Shield novamente. Quase pronto, pensou o adepto com arrogância. Mas então, seu feitiço foi interrompido. Os olhos do adepto se abriram amplamente. Ele falhou em seu feitiço. Não. Ele havia lançado este feitiço milhares de vezes. Ele não falharia com um feitiço tão simples. E foi então que o adepto percebeu que não tinha mais mana sobrando. Pacote. Nesse momento, uma mão agarrou o pescoço do adepto e o ergueu. Pela primeira vez, havia medo nos olhos do adepto quando ele olhou nos olhos de Shang. Ele queria dizer algo, mas suas palavras foram interrompidas por um grito de dor. Ele sentiu como se a carne estivesse sendo arrancada de seu ser. O adepto lutou nas garras de Shang, mas o corpo de Shang era muito mais poderoso que o dele. Sem mana, o adepto não era mais perigoso do que um guarda comum de alguma cidade qualquer. Enquanto o adepto gritava, todo o seu corpo se transformou em uma casca profanada. E 3 segundos depois, ele estava morto. Shang jogou a casca para o lado e os aplausos voltaram. Surpreendentemente, a energia vital que ele absorveu da casca mal foi suficiente para recuperar as queimaduras superficiais de Shang. Que energia vital fraca, Shang pensou com uma careta. Quando o cadáver desapareceu, a roda voltou novamente. Naquele momento, Shang havia matado seu primeiro mago. Shang estava neste mundo há quase 2 anos. Ele matou incontáveis bestas e também matou o estranho guerreiro. Mas ele nunca havia matado um mago. Nível 2, adepto inicial médio. A roda começou a girar. Shang olhou em volta enquanto esperava por seu próximo oponente sem expressão. Sua mente voltou para todas as suas lutas na categoria guerreiro.
A roda parou na Wind Affinity. Shang lembrou que todo guerreiro que ele matou era um ser senciente. Meu poder é mais importante do que seus sentimentos, pensou Shang. No entanto, se eu puder evitar matar alguém, pode ser para o melhor. Naquele momento, o oponente de Shang apareceu. Era uma jovem de longos cabelos verdes, um cetro na mão. Ela usava lindas túnicas verdes, que lembravam a Shang o uniforme de uma academia. Mas, você sabe, matar magos. O bobo da corte ergueu o martelo e bateu no sino. Shang preparou sua arma. Na verdade não parece tão ruim assim. Sword Golf Magic. Capítulo 214. Eu me pergunto por que isso acontece. Shang pensou enquanto jogava o cadáver profanado do adepto para o lado. A outrora bela mulher nada mais era do que uma casca do que ela havia sido. A torcida voltou quando seu cadáver desapareceu lentamente. Porque não é tão ruim matar magos quanto matar guerreiros. Talvez tenha algo a ver com pertencimento, privilégio e poder. Quero dizer, muitas pessoas normais na Terra não simpatizam com um milionário. A roda voltou. Nível 3, poderoso adepto inicial. Então, a roda começou a girar. Não tenho certeza, Shang pensou, mas acho que estou no caminho certo aqui. Shang coçou o queixo enquanto esperava que a roda parasse de girar. Magos têm milhares de anos de avanços que tornam mais fácil para eles se tornarem poderosos. Além disso, vem o fato de que alguns magos não veem os guerreiros como iguais. Quero dizer, acho que não falei com nenhum deles antes, mas notei alguns olhares estranhos de alguns magos. A roda parou na Lightning Affinity. Muitas pessoas de países mais pobres têm uma antipatia inerente por pessoas de países mais ricos. O que eu posso entender. Afinal, as pessoas dos países mais ricos automaticamente têm mais facilidade na vida apenas pelo simples fato de terem tido a sorte do sorteio durante o nascimento. Eles não trabalharam por seu privilégio, o que poderia criar alguma raiva em algumas pessoas. Porque eles têm que trabalhar tanto para ganhar dinheiro suficiente para comprar as poucas migalhas de comida que os mantém vivos enquanto outros recebem ajuda de seu país. Após uma curta explosão de luz, o oponente de Shang apareceu à distância. Era um jovem de cabelo prateado curto. Uma expressão séria estava em seu rosto, e ele usava túnicas espetadas e prateadas. Quero dizer, estou em uma posição inferior na vida, o que pode significar que, quando Shang olhou para seu oponente, seus pensamentos pararam. E então, Shang tirou tudo o que estava pensando no momento e se concentrou totalmente na batalha. O que motivou essa mudança de prioridades? Na mão do homem havia um cristal flutuante e um diadema girava lenta e pacificamente em torno dele. Um focus, Shang pensou enquanto estreitava os olhos. Isso pode ser mais difícil do que eu esperava. O bobo da corte levantou lentamente o martelo e bateu no sino. O mago abriu os olhos e olhou para Shang com uma expressão solene. Bang! Shang explodiu para frente com toda a sua velocidade. Com seu oponente tendo um focus, Shang não podia mais levar essa batalha levianamente. Um focus era exatamente uma dessas muitas vantagens que os magos tinham sobre os guerreiros. O procedimento apenas fechava a lacuna criada pelas fontes de mana, mas os magos também tinham outras vantagens. Um focus poderia usar o mana do ambiente para lançar um feitiço, mas não foi só isso que trouxe para a mesa. Além de não precisar de mana, o focus também pode lançar feitiços por conta própria, embora com apenas 50% da velocidade. Mas isso já era assustador o suficiente. Afinal, isso significava que ter um focus dava ao mago um feitiço grátis a cada 2 segundos ou mais. E eles nem precisavam poupar nenhuma concentração para isso. Enquanto Shang avançava, o adepto ativou seu focus e criou seu Mana Shield. Então, ele começou a lançar um feitiço que não parecia familiar para Shang. Depois de lutar contra tantos magos, Shang se familiarizou com quase todos os feitiços, mas não tinha ouvido falar deste. Este é provavelmente um feitiço autocriado, Shang pensou. Com certeza, este é um adepto muito poderoso e talentoso. Justo quando Shang alcançou uma distância de 20 metros do adepto,
O adepto de repente começou a flutuar no ar. Por um instante, Shang ficou chocado. Apenas os mais poderosos Yigmajas podiam voar. Mas então, Shang percebeu que seu oponente não estava realmente voando. Vários raios estavam saindo de seu Mana Shield, que o conectava ao chão. O adepto estava usando a força do raio para flutuar a cerca de meio metro do chão. Isso deve custar 1 tonelada de mana, pensou Shang. Shang alcançou seu oponente e cortou para a frente com sua espada. BZZ. Alguns relâmpagos saíram do escudo de mana do adepto e atingiram a espada de Shang. Shang sentiu câimbras nos músculos e sentiu uma dor lancinante em todo o corpo. Se sua espada tivesse sido feita com minério de Lightning Affinity, teria absorvido o Lightning Mana. No entanto, como não era, apenas conduziu o raio. O raio atravessou todo o corpo de Shang e entrou na terra. E seu oponente? Assim como o Mana Shield pairava acima do solo, quando o raio atingiu a espada de Shang, o Mana Shield foi lançado à distância. Por causa disso, o golpe de Shang errou. Então é por isso que ele usou aquele feitiço, Shang pensou com os olhos apertados. Seu feitiço repele todas as formas de matéria, o que torna um contra-ataque a guerreiros e feras. Como uma bola flutuando em uma poça de água com sabão, o Mana Shield deslizou para longe de Shang e para longe. Shang rapidamente atacou seu oponente. Um momento depois, o raio na superfície do escudo de mana ficou mais brilhante e Shang não conseguiu mais ver seu oponente. Ele está escondendo seu focus para que eu não possa antecipar seu ataque. Shang continuou atacando a bola brilhante, sua mente tensa com estresse. O focus deveria ter terminado de criar seu primeiro feitiço agora, e o adepto poderia lançá-lo sempre que quisesse. Pior ainda, Shang não sabia que tipo de feitiço o focus havia criado. Felizmente para Shang, um focus só poderia armazenar um feitiço, e não vários, como um mago. Em comparação com um mago, um focus não tinha vantagem de uma fonte de mana e uma mente. Mas isso era apenas um focus. Era muito possível que o adepto também já tivesse criado um feitiço. Conforme Shang se aproximava, seu nervosismo aumentava. Os feitiços dos magos do relâmpago não eram conhecidos por serem lentos. Eu não acho que ele teve tempo para criar 2 feitiços personalizados, o que significa que ele provavelmente usará um dos feitiços de relâmpago padrão para adeptos. Shang havia lutado com seu quinhão de adeptos do relâmpago e conhecia todos os feitiços básicos. De repente, o Mana Shield ficou ainda mais brilhante com um flash. Mas Shang apenas continuou correndo. Um instante depois, o flash passou e o Mana Shield voltou ao normal. Agora, eu sei o que você preparou, Shang pensou. Bang! De repente, um violento raio disparou em direção ao abdômen de Shang. Naquele instante, Shang soube que seu oponente sabia que Shang sabia quais feitiços ele havia preparado. Mas você não é o único com poderes desconhecidos. Você também não sabe o meu. Shang apontou o braço esquerdo para o céu e lançou um Ice Blast. Bang! O corpo de Shang foi violentamente jogado no chão, e o raio concentrado mal passou sobre ele. Um instante depois, Shang colocou sua espada no chão na frente de sua cabeça. Uau! Nem um momento muito cedo. Uma onda de relâmpago tomou conta de todo o corpo de Shang. A pele que entrou em contato com a onda do raio ficou carbonizada quando o raio viajou pela pele até o solo. No entanto, o raio que teria atingido a cabeça de Shang foi atraído pela espada, que o redirecionou para o chão. Se Shang tivesse permanecido de pé, todo o raio teria se reunido em torno de todo o seu corpo e teria viajado para o chão por meio de suas pernas. Isso significava que seus pés teriam que resistir a 50% de todos os raios cada um, o que os transformaria em batatas fritas. Mas como estava agora, apenas uma pequena parte viajou por todo o corpo de Shang antes de entrar no solo. Isso era exatamente o que Shang havia previsto. Quando o escudo de mana acendeu, o adepto tentou fazer Shang se esquivar prematuramente. Essencialmente, foi uma finta. Isso significava que o oponente tinha um feitiço preparado que precisava atingir Shang diretamente, o que provavelmente seria o feitiço do relâmpago.
No entanto, um mago tão experiente não colocaria todo o seu dinheiro em apenas um tipo de feitiço. Não, ele definitivamente também teria uma rede de segurança preparada, que era o Lightning Net Spell neste caso. O adepto atirou no abdômen de Shang desde que ele adivinhou que Shang tinha visto através de seu blefe. Então, se Shang soubesse o que Spell de Adept havia preparado, ele faria a coisa mais lógica e pularia no chão. E ele estava certo. Se Shang normalmente pulasse no chão, o feitiço do relâmpago teria atingido sua cabeça. Mas o Ice Blast fez Shang cair mais rápido no chão do que o adepto havia previsto, o que resultou em ele se esquivando do feitiço. No final, Shang conseguiu evitar completamente um feitiço e minimizar o impacto do segundo. O chão ao redor de Shang explodiu quando ele avançou novamente. Sword Golf Magic. Capítulo 215. Shang rapidamente alcançou o Mana Shell novamente. Shang colocou a mão esquerda na espada e sua mão esquerda rapidamente se atrofiou. T-Darkness Affinity foi o contra-ataque perfeito contra mages. O braço de Shang curou-se rapidamente devido à energia vital absorvida que ele havia absorvido de seu último oponente. Então, a espada de Shang avançou. BZZZT. Um raio saiu do escudo de mana e, como antes, atingiu a espada. O corpo de Shang começou a queimar novamente, mas esse raio desconcentrado não era grande coisa. Quando o Darkness Mana entrou em contato com o Lightning Mana, o Lightning Mana tornou-se mais fraco e a espada de Shang avançou. Bang! A espada de Shang atingiu o Mana Shield, e ele foi disparado para longe novamente. Shang não conseguia ver a expressão de seu oponente, mas tinha certeza de que seu oponente estava surpreso. Este ataque deveria ter consumido muito da mana do adepto. Shang rapidamente carregou após a fuga do Mana Shield. Quando Shang atingiu uma distância de 20 metros novamente, ele rapidamente pensou em uma maneira de evitar os próximos dois feitiços. Era uma impossibilidade que o adepto lançasse apenas um feitiço. Ele teve que liberar dois para uma boa chance de sucesso. E, na verdade, já havia passado tempo suficiente para que 3 feitiços fossem criados. 2 do adepto e 1 de seu focus. Ele tem 3 feitiços preparados, mas não tenho ideia de quais. O problema é que não posso ficar aqui esperando. Se eu esperar, ele apenas criará um quarto seguido por um quinto. Eu tenho que entrar, não importa o que aconteça. Eu tenho que arriscar. Eu preciso que ele libere seus feitiços quando eu quiser que ele os libere. E então, Shang saltou. Seu braço esquerdo apontou para baixo e desencadeou um Ice Blast. Shang estava agora vários metros no ar e, com certeza, esta era a oportunidade perfeita para seu oponente lançar um feitiço. Um feitiço de relâmpago deixou o escudo de mana e disparou em direção a Shang. Bang! Shang desencadeou um Fire Blast, destruindo seu braço esquerdo. Ele mal conseguiu evitar o feitiço do relâmpago. Um instante depois, o braço de Shang curou consumindo toda a mana de Shang. Qualquer lesão a partir de agora não seria curável durante a luta. Bang! O segundo Lightning Bolt Spell disparou no novo local de Shang. Bang! Shang atirou-se para o lado com outro Ice Blast, mal evitando o feitiço. Então, Shang colocou seu braço em chamas em sua espada, o que fez o braço em chamas atrofiar em uma casca de seu antigo eu. Não posso arriscar minhas pernas. Sem minhas pernas, não consigo alcançar meu oponente, e a distância é a coisa mais importante quando se luta contra um mago. Shang preparou sua espada no céu. Bang! Outro feitiço de relâmpago saiu do escudo de mana, mas desta vez, Shang não evitou. CRRRK. Shang jogou sua espada em direção ao escudo de mana. O raio atingiu a espada e se espalhou em todas as direções. A espada de Shang era poderosa o suficiente para resistir a uma avalanche tão intensa de raios. Alguns dardos perdidos atingiram Shang, mas não causaram muito dano. A espada atravessou o raio e atingiu o Mana Shield. Clink. No entanto, a força do raio enfraqueceu severamente sua força e caiu no chão inofensivamente. Shang apontou o braço atrofiado para as costas. Bang!
Após um Fury Blast, o braço atrofiado de Shang se transformou em pó. Não foi apenas destruído. Desta vez, desapareceu completamente. O empurrão da explosão também não foi tão poderoso, já que o braço de Shang havia perdido muito poder antes de usá-lo, mas foi o suficiente para jogá-lo em direção ao escudo de mana. Shang esticou o braço em direção ao escudo de mana enquanto voava em direção a ele. Clink. De repente, Sword se levantou e pulou no braço estendido de Shang. Shang sentiu que o Darkness Mana ainda estava armazenado dentro de Sword. Shang viu que o Mana Shell tentou se afastar, mas o feitiço feito sob medida não foi feito para acelerar rapidamente. Shang alcançou o Mana Shell antes que ele pudesse sair. E acertou com sua espada. BZZZZT. Um raio atingiu a espada, queimando o corpo de Shang novamente. Bang. Shang acertou o Mana Shield, jogando para longe novamente. Shang pousou e atacou o Mana Shield novamente. E então, um fogo apareceu nos olhos de Shang. À distância, o Mana Shield havia desaparecido e o oponente de Shang pisou no chão novamente. Seu oponente estava rangendo os dentes de estresse, e ele estava olhando para Shang. Ele estava quase sem mana e tinha que conservar o restante de mana que tinha. Shang viu que o Focus havia preparado outro feitiço de relâmpago. Shang ouviu o fim do feitiço de seu oponente e sabia que este também era um feitiço de raio. No entanto, Shang não conseguiu ouvir o primeiro feitiço, o que significava que poderia ser qualquer feitiço. Esta deve ser sua última ofensa. Depois disso, ele só pode contar com seu Focus. Enquanto Shang se aproximava, o mago preparou seu Focus. E quando o Focus brilhou, os pés de Shang explodiram com isso e mana. Um feitiço de relâmpago passou logo abaixo dele. Então, Shang ouviu as palavras finais do primeiro feitiço. Pouco depois, um Lightning Net Spell voou em direção ao Shang voador. Shang cerrou os dentes. Bang! O corpo de Shang foi afogado por um raio. Várias manchas pretas apareceram por todo o corpo e seus órgãos ficaram gravemente queimados. A dor era intensa, mas Shang conseguiu suportá-la. O corpo de Shang ficou gravemente ferido, mas ele ainda estava vivo. Então, Shang ouviu as palavras finais do feitiço do raio. A mente de Shang já tinha um plano. Se Shang usasse as pernas para fugir para o lado, elas se tornariam inúteis. Nesse ponto, o adepto poderia ultrapassar Shang enquanto bombardeava com seu Focus. Por causa disso, Shang lançou um Fury Blast de suas pernas para atirar em seu oponente. Suas pernas ficaram destruídas e inúteis. Este seria o último ataque. O feitiço do relâmpago disparou diretamente em direção a Shang. Shang puxou sua espada para o lado e investiu de cabeça no feitiço. Bang! O uniforme do círculo mágico de Shang ativou e bloqueou o feitiço do raio. O rosto do adepto se transformou em horror. Shang preparou sua espada. E um momento depois, Shang chegou como um foguete. Rachadura. Shang cortou o braço que segurava o Focus e colidiu com o adepto. Vários ossos do corpo do adepto quebraram quando o corpo pesado de Shang pousou sobre ele. Então, Shang jogou sua espada para o lado, deu um tapa no Focus com sua mão agora livre e então colocou sua mão em volta do pescoço do adepto. O adepto tentou socar e chutar Shang de sua posição, mas seu corpo estava muito fraco. O adepto começou a gritar de horror ao sentir sua essência sendo drenada pela mão direita de Shang. O corpo deste mago não era realmente tão fraco. Na verdade, ele tinha um corpo no Peaxo de Erstage, o que era louvável para um initial adepto. Mas por causa disso, ele também tinha mais energia vital, que agora ajudava Shang a recuperar grande parte de seus ferimentos. Alguns segundos depois, o adepto parou de gritar, e sua casca sem vida apenas caiu no chão sob Shang. Shang recuperou o uso de suas pernas e armazenou a energia vital restante para reabastecer sua mana. Ele deixaria sua regeneração passiva lidar com seu braço esquerdo. No momento, Shang não estava cheio de energia vital, mas sua mana estava totalmente recuperada. Shang levantou-se lentamente e o cadáver começou a desaparecer. E nesse momento, a torcida voltou. Isso não foi fácil.
Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.